A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse último estudo da série do Tabernáculo de Moisés, que tá lindo esse estudo. Muitas pessoas têm sido abençoadas através desse estudo, muitos comentários. Você fica até o final nesse vídeo e se você gostar, entra nos comentários aqui e diz pra gente o que mais você gostou nesse estudo. Qual foi a sua experiência? Tem sido revelador para muitas pessoas. Olha, do sul, lá de baixo, até o nordeste lá em cima, a gente tem recebido testemunhos maravilhosos, tá bom? Então o estudo hoje vai ser sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório. Nós vamos falar um pouquinho da doutrina da expiação, tá bom? E nós vamos falar das funções do sacerdote na antiga aliança e na nova aliança, porque hoje você é templo do Espírito Santo e como sacerdote, como você presta um culto agradável à presença do Senhor, amém? Fica por aí que o estudo hoje vai abençoar a sua vida. Vamos lá, vamos terminar esse estudo aqui que ele tá maravilhoso, tá abençoando muitas vidas. Eu tenho recebido testemunhos do Brasil inteiro e tenho ficado muito alegre, muito contente com tudo que eu tenho visto. Se você tá chegando por aqui e ainda não viu os outros vídeos dessa série, eu vou pedir para você, por favor, procura aqui no nosso YouTube, você vai ver todos os outros vídeos dessa série, chama Série Tabernáculo de Moisés. Ou pesquisa aí no Google também, Papo com Deus, Série Tabernáculo de Moisés, você vai ver todos os vídeos, tem sido abençoador. Você sabe que você é templo do Espírito Santo, ok, mas nós precisamos saber os ofícios de um sacerdote que serve no templo do Espírito Santo. Para entender isso, a gente precisa olhar para a Antiga Aliança. Deus mostra que tudo que era sombra se tornou realidade, mas nós temos a Antiga Aliança que nos ensina, nos dá os conceitos e os preceitos do Senhor. Tá tudo na Antiga Aliança e nós vamos fazer isso agora. Vamos lá? Vamos embarcar comigo nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus? Bora lá? A Arca da Aliança, ó. A Arca da Aliança, eu já falei que ela foi feita de madeira de acácia. E por que madeira de acácia? Madeira de acácia era uma madeira dura de se tratar. Então Deus estava apontando para a natureza humana, que é muito difícil de ser tratada, ok? E revestida de ouro, que simbolizava a natureza divina. Aliás, são 6.000 anos que Deus está tratando com o homem para poder colocar as leis do homem, ó, dentro do coração. As leis morais do Senhor dentro do coração do homem. Para você ver como o homem tinha um coração duro. Então as leis do Senhor foram escritas em quê? Pedras, né? Deus escreveu suas leis em pedras, que simbolizava o coração duro do homem. Vamos lá? Então, dentro dessa arca aqui, ó, pessoal, ó, que tem os dois querubins aqui, ó, que preservavam a santidade do Senhor, havia o quê? As 2 tábuas do testemunho, a vara de Arão florida e um pote de ouro com maná que foi dado lá no deserto. Deixa eu fazer um parênteses aqui para falar, você está vendo os 2 querubins aqui ungidos, eu já vou fazer alusão para você às 2 casas de Israel, os 2 ungidos na presença do Senhor, são as 2 testemunhas do Senhor, tá? Que estão guardando o quê? A santidade do Senhor. Então, igreja, nós somos responsáveis por guardar a santidade do Senhor. Isso está na oração do Pai Nosso, né? Jesus ensina a trazermos e a guardarmos a santidade do Senhor, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o estudo, e isso eu estou mostrando para você que é ofício nosso, guardar a santidade do Senhor. Guardar a santidade do Senhor é ter bons exemplos, bom testemunho sobre a face da terra, tá bom? Vamos lá. Então vamos mostrar isso. Como sombras na antiga aliança, as 2 tábuas dos testemunhos guardavam as leis morais do Senhor. A vara de Arão simbolizava que o desejo do Senhor seria cumprido. Arão foi o sumo sacerdote. E o pote de maná mostrava que Deus alimentou o seu povo no deserto. Quero fazer um parênteses para falar aqui da vara de Arão, que houve um conflito no meio do povo, dizendo assim, quem seria o sacerdote, quem seria o sumo sacerdote. E aí o povo falou que Arão, por ser irmão de Moisés, estava sendo privilegiado. E Deus falou, então faz o seguinte, pega lá a vara de cabeça de cada tribo, coloca dentro lá do átrio, do local santo, e aquela vara que florescer no dia seguinte foi a vara que eu escolhi para que fosse sumo sacerdote no tabernáculo, e só a vara de Arão floresceu. Inclusive, se não me engano, foi amendoeiras ou amêndoas que cresceu na vara de Arão. Deus está simbolizando que o seu desejo seria realizado. Então Deus estava escolhendo Arão para ser o sumo sacerdote, assim como Deus nos elegeu para sermos um reino de sacerdotes. Então vamos lá, já para a nova aliança, que eu já estou dando insight para você da nova aliança, né? As 2 tábuas do testemunho são as 2 testemunhas diante do Senhor, que hoje tocam trombetas e anunciam a volta do Messias. São os 2 ungidos na presença do Senhor, são as 2 testemunhas do Apocalipse. Veja lá em Zacarias, os 2 ungidos,
e Apocalipse são as duas testemunhas. Então, Zacarias fala isso, ó, os dois ungidos que estão na presença do Senhor são as duas casas de Israel. Lá em Apocalipse mostra os dois candeeiros que estão na presença do Senhor, fala, são os meus ungidos. Se eu não me falha a memória, Apocalipse 1:9 fala que o mistério das 7 estrelas que viste, né, são 7 anjos das 7 igrejas, os 2 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia que estão na minha presença. Então, as duas testemunhas do Senhor não são Moisés e Elias que virão no mundo, são judeus e gentios, casa de Judá e de Efraim, sobre a unção, sim, de Moisés, de Elias e dos demais profetas que o Senhor vai derramar na última hora, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, a vara de Arão que floresceu simboliza que o Senhor nos elegeu para sermos o quê? Sacerdotes na presença do Senhor, ok? E o pote de maná aponta para Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Então aquilo que era só um símbolo antigamente ficava guardado dentro da arca, agora nós sabemos, o Senhor nos elegeu para sermos o quê? Sermos sacerdotes, né? Sacerdote aonde? Nesse templo chamado Espírito Santo. Então fica aí, a gente precisa entender melhor as funções desse tabernáculo para a gente poder glorificar o nome do Senhor. Tá aqui, ó, as duas tábuas do testemunho, a vara de Arão e o pote de maná. Tá joia? Vamos lá agora dar uma avançada aqui. Propiciatório, irmãos, o que é propiciatório? Tá aqui, ó, é a tampa que selava a arca da aliança. Tá vendo aqui, ó, os 2 querubins guardando a glória do Senhor, como você vê lá no livro de Isaías. Os 2, Ezequiel também, os 2 querubins guardando a glória do Senhor. Sabe o que está mostrando aqui? Ó? As duas testemunhas do Senhor que Deus fala lá em Zacarias, os meus 2 ungidos. Está lá em Apocalipse, os meus 2 ungidos. Quem é responsável de guardar a glória do Senhor? Somos nós, irmãos. Tem até na oração de Jesus Cristo lá do Pai Nosso. Nós devemos guardar a santidade de Deus. É responsabilidade da igreja guardar a santidade de Deus. E como eu guardo a santidade de Deus? Sendo louvor da glória de Deus e testemunho vivo para as nações. Lembra? Você não acende uma candeia para você colocar debaixo da mesa. Você acende uma candeia e você coloca em cima de um monte. Então nós somos responsáveis de guardar a glória do Senhor, tá bom? Guardar a santidade de Deus. Ó. Então vamos lá, para o estudo propiciatório. A tampa que cobria a arca da aliança era chamada de propiciatório. Ela possuía 2 querubins, um de cada lado, olhando para baixo com as suas asas unidas. São elas que guardam a santidade do Senhor dia e noite. Nas sombras, na antiga aliança, o sangue do cordeiro era morto e era derramado sobre a tampa da chamada propiciatório, uma vez ao ano, para perdão do pecado do povo. O sangue fazia expiação pelos pecados do povo, ou seja, encobria o pecado do povo. Por isso que eu falo que a gente precisa aprender mais sobre doutrina da redenção, doutrina da expiação, e a gente aprende muitas outras coisas às vezes na igreja e não aprende isso que é o básico e o mais importante, porque o objetivo real do Evangelho de Jesus Cristo é redimir o homem, é fazer expiação pelos pecados do homem, amém? Então, assim, aqui ficou como sombra na antiga aliança, e na realidade, na nova aliança, Jesus é o nosso propiciatório, o seu sangue de uma única vez fez expiação pelos nossos pecados. Por isso podemos receber o perdão de Deus, mudarmos de vida e passarmos a entrar no Santos dos Santos com as nossas orações. Então, assim, é maravilhoso quando a gente entende que Cristo é quem fez a propiciação dos nossos pecados. Cristo é a tampa da nossa arca. É Cristo quem faz propiciação. A doutrina da expiação é encobrir os pecados. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, ok? Então, assim, Cristo fez a expiação dos nossos pecados. Cristo é o nosso propiciatório. A Bíblia não fala, não pecais, irmãos, mas se pecares, lembrai-vos que vocês têm um advogado no céu junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. Então é ele que faz propiciação dos nossos pecados. Então, ó, isso na nova realidade. Então, assim, ó, Jesus voltará à Terra e de uma vez por todas fará expiação de todos os pecados em definitivo. Isso aí nós vamos estudar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o moede de Deus, as festas. Então nós vamos entender que as 3 últimas festas são trombetas, expiação e tabernáculos, tá? Trombetas é a igreja anunciando a volta de Cristo, tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo. Expiação é quando Cristo desce e expia os pecados definitivamente da humanidade e cumpre-se as 70 semanas de Daniel, que se essas transgressões expiam-se os pecados em definitivo, né? E a última é a festa dos tabernáculos, onde nós vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos e vamos ser cura para as nações. A igreja do Senhor será cura para as nações. As nações estão doentes nos dias de hoje, tá bom? É isso que nós vemos. Curiosidade, eu queria passar isso aqui para você. A arca ficava no lado ocidental, lembrando que ele é o início e o fim. Então, assim, a arca ficava do outro lado do tabernáculo, no lado de cá, no início do tabernáculo ficava a primeira porta, né, que separava, e você já entrava, dava de frente
com o altar de holocausto, e na outra ponta ficava a Arca da Aliança, mostrando que Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Aliás, o tabernáculo de Moisés fala todinho, ele fala de Jesus Cristo. E eu coloquei aqui, ó, o objetivo do Evangelho de Jesus é a redenção do homem. O Evangelho de Jesus é para redimir o homem. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é objetivo do Evangelho trazer conforto para o homem. Aprenda sobre a redenção, propiciação e expiação. O sangue de Cristo fez expiação dos nossos pecados. Ele cobriu os nossos pecados. Então esse é o objetivo do propiciatório. O propiciatório é a tampa que fecha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem o quê? Tem as duas tábuas do testemunho, que são as leis morais do Senhor. Antigamente elas estavam em pedras, hoje elas estão dentro do coração do homem. Tem a vara de Arão, que é a eleição, que Deus nos elegeu para sermos sacerdotes do seu reino de sacerdotes. E tem o pote de maná, que é o Cristo. Se nós tivermos Cristo dentro do nosso coração, irmãos, nós não temos nada. Então nós vemos esses três objetos aqui da arca, ó, esses três objetos que prefiguravam materialmente, hoje eles são espirituais, estão dentro do nosso coração. As leis morais do Senhor, a vara de Arão da eleição e o pote de maná, que é Cristo dentro do coração do homem, amém? Então já entendemos que a Arca da Aliança, ela prefigurava o coração do homem. Hoje a plenitude do Senhor, o Santo dos Santos, precisa estar dentro do coração do homem. E quem guarda a santidade de Deus? Os dois ungidos do Senhor, amém? Vamos lá, vamos dar uma passadinha aqui. Eu queria mostrar esse gráfico no final, mas antes de ir para esse gráfico, eu vou voltar lá no começo, porque eu quero falar do sacerdote depois de uma visão geral. Vamos lá, o sacerdote. Então aqui eu vou falar do sumo sacerdote, mas nós vamos falar depois, logo na sequência do sacerdote, tá bom? Sumo sacerdote, a etimologia da palavra sacerdote é hiereus, tá? Sacerdote é alguém que oferece sacrifícios e em geral está ocupado com os ritos sagrados, ok? Na Antiga Aliança, como sombra, sabemos que o sacerdote na Antiga Aliança era responsável por fazer sacrifícios, ofertas de incenso, acendia o candeeiro, entre outras atividades. Mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para expiação dos pecados. Nós já sabemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia fala isso, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Só ele que pode entrar no local mais santo para fazer expiação dos pecados dos homens, ok? Cristo como sumo sacerdote, mas nós como sacerdotes. Então nós cuidamos do templo que é esse templo que Deus nos deu, que somos templo do Espírito Santo. Ah, e outro parênteses, lá em Apocalipse nós vemos, em Apocalipse 1 nós vemos, João fala assim, e eu vi voz como de trombeta, e quando olhei, vi um homem cingido, o filho do homem cingido de vestes talares, andando no meio dos 7 castiçais. Então Jesus está ali vestido de sumo sacerdote, acendendo a candeia, os 7 candeeiros de ouro, que é símbolo do azeite vertendo na sua igreja. Jesus está mantendo a chama do Espírito Santo vertendo dentro da sua igreja. A imagem que João vê nada mais é do que a função do sumo sacerdote, Jesus cuidando da igreja do Senhor, tá bom? Na realidade, na nova aliança, Jesus, ó, o sumo sacerdote, é ele quem nos ama, e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Está lá em Apocalipse 1:5, tá bom? Sabemos que Deus nos chamou para sermos partes do seu reino e sermos nele sacerdotes. Hoje oferecemos sacrifícios diários ao Senhor. Vamos falar já um pouquinho do sacrifício. Quando nos entregamos a Cristo, passamos a viver uma vida para a glória de Deus, observando a sua palavra, vivendo avivados pelo seu Espírito, oferecendo sacrifícios diários, nos abstendo do pecado, orando a Deus, em cada atitude nossa glorificando o nome do Senhor. Essa é a vida de um cristão, ser um eterno sacerdote, certo? Eu queria falar sobre a curiosidade, ó, no peito aqui, ó, do sumo sacerdote tinha 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Tá até lá no Apocalipse também. Lá em Êxodo 28, do 4 ao 42 mostra isso, e lá em Apocalipse também mostra as pedras preciosas que estavam na Nova Jerusalém que descia do céu. Se você já sabe, você estuda comigo, você sabe que lá aqui Apocalipse 21:9 mostra que a Nova Jerusalém que descia do céu é a noiva do Cordeiro glorificado, ou seja, a igreja do Senhor glorificada. E lá mostra as 12 portas, os 12 fundamentos e mostra 12 pedras. Por que será? Porque nós somos um reino de sacerdotes para o Senhor. Então aqui eu mostrei a veste do sumo sacerdote. Agora eu queria te mostrar aqui no comecinho, ou aqui mesmo, não, aqui mesmo. Vamos lá. Olha, a gente já estudou praticamente todos os objetos. Então, a gente sabe o seguinte, olha, chegando aqui, passando por essa porta, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui,
para você enxergar. Passando por essa porta aqui, você vai dar de cara com o altar de sacrifício, ou seja, está dizendo que para entrar na presença do Senhor, nós precisamos renunciar, morrer o nosso eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra quando você aceita Jesus, você precisa morrer. Paulo fala, você precisa morrer. Quem está sentado no trono da sua vida hoje? Se ainda é você, então você não morreu. Você precisa renunciar. Eclesia, que a igreja significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Então, irmãos, passou aqui pela primeira porta e chegou aqui, ó, altar de sacrifício. É local de morte. Precisamos morrer para o Senhor. Tá aqui, ó, a pia de bronze mostra ali que a purificação pela palavra de Deus mostra também um símbolo do batismo. Nós morremos ali e ressuscitamos nas águas do batismo. Então, lembra do que Jesus disse assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então, o que limpa o homem? A palavra do Senhor. Se você não tem contato com a palavra, sinto muito, meu irmão, você vai andar em sujeira, tá bom? E aí, você se purificou aqui, aí tudo bem, agora você pode entrar no local santo para oferecer sacrifício ao Senhor. O que é isso? Então, nós morremos, nos batizamos, nos limpamos com a palavra do Senhor, agora precisamos o quê? Manter a nossa candeia acesa. E isso é símbolo do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse assim, que não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa, se acende uma candeia e coloca no monte. Então nós somos luz para as nações. Deus quer que a sua igreja, os seus 2 ungidos, seus santos, sejam luz para as nações. E aqui está mostrando a mesa com os pães da preposição, 12 pães da preposição simbolizando as 12 tribos de Israel, as 2 casas de Israel, que os pães são o quê? Asmos, então sem pecado. Acendemos a candeia, sem pecado. Olha que o altar de ouro, que é onde queimava-se incensos, são as orações dos santos. Nós já fizemos esse estudo, todos esses estudos nós já fizemos. Se vocês quiserem, depois eu vou deixar um card aqui para vocês clicarem, vai ter uma playlist para você assistir todos os cards, tá bom? Então, oramos ao Senhor, acendemos incensos, chamam-se incensos da manhã e tardes, que era queimado no templo, incenso das manhãs e tardes. São as orações dos santos, as orações que você faz antes de ir trabalhar, as orações que você faz antes de se deitar. E aqui dentro, no santo do santo, no coração mais íntimo do homem, lá na alma do homem, está onde? A arca da aliança com as duas tábuas da lei do Senhor no coração do homem. A vara de Arão mostrando a eleição que Deus nos deu e o pote de maná mostrando que Cristo agora está dentro do coração do homem. Nós passamos por todos esses objetos aqui embaixo. E isso foi revelador tanto para vocês quanto para mim. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo também. E Deus me abençoa. Então eu queria mostrar para vocês, irmãos, você vai na igreja? Amém. Glória a Deus que você vai na igreja. Você canta ao Senhor? Amém. Esse é o seu culto que você dá a Deus? Eu vou no domingo e canto bastante ao Senhor. Irmão, nós precisamos aprender que se nós somos sacerdotes desse templo que é o Espírito Santo, nós precisamos aqui, ó, sacrificar aquelas coisas que aparecem pra gente todos os dias, nos limparmos na palavra do Senhor, fazermos as nossas orações, nos mantivermos sem pecado, sermos ungidos do Senhor, acendermos a nossa candeia aqui, ó, para todas as nações da terra e os povos aprenderem com a gente. Nós precisamos aqui queimar incenso na presença do Senhor com as nossas orações, intercessões dos santos, e depois termos dentro do nosso coração as leis morais do Senhor, entender os nossos ofícios, o para que nós fomos chamados, para abençoar outras vidas e através de nós irmos por todo mundo levar esse evangelho. Amém? Deixa eu agora fazer a finalização com você aqui no finalzinho, que eu gosto demais dessa parte. E eu quero ler com você. Olha só, eu vou mostrar aqui agora o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e a nova Jerusalém que descia do céu. É fantástico isso daqui, olha só. Pega comigo aqui, ó. Deus diz a Moisés para fazer um tabernáculo para o Senhor habitar no meio do seu povo. Perceba isso, Deus no meio do seu povo. Essa é a expressão Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Tá aqui nessa imagem aqui, ó, reveladora. Eu vou até puxar aqui um quadradinho aqui, ó. Tá vendo aqui, irmãos? Olha onde a Arca da Aliança ficava, no meio. Deus mostrava que queria um povo que fosse teocêntrico, ou seja, que fosse Deus no centro. E você já consegue ver da forma como Deus mandou dispor as tribos, no leste, oeste, norte e sul, você vê que já simbolizava uma cruz, que Cristo haveria de sacrificar por nossas vidas, amém? Então nós vemos aqui que Deus queria um povo que fosse teocêntrico. Isaías capítulo 7 fala exatamente isso, ó. O Pai mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará o quê? Emanuel. Deus queria estar no meio do seu povo. Emanuel significa Deus conosco. Quando Jesus veio andar com os discípulos, era Deus conosco.
Mateus capítulo 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele se chamará o quê? Emanuel, Deus conosco. Falou na antiga aliança, mostra na nova aliança a conclusão. Deus criou tudo com perfeição, a terra, mares, animais e o homem. Deus viu que tudo era bom. O Senhor faz um projeto de morar na terra com o homem, mas o homem quer ir morar no céu com Deus. Precisamos entender que o projeto de Deus e a partir daí nos posicionarmos para sermos reis e sacerdotes do seu reino aqui na terra. Irmãos, Deus fala por toda a Bíblia que está erigindo para si uma morada. Efésios 2, 22. Estou erigindo para si uma morada no meu espírito pela eternidade. Deus quer descer e reinar com os homens na terra, mas os homens querem subir e reinar com Deus nos céus. E Deus fez a terra e Deus viu que tudo era bom, a terra é perfeita. Deus sonha em habitar na terra com os homens. E é isso que nós vemos lá em Novos Céus e Nova Terra, em Apocalipse 22, tá bom? Então, eu estou falando porque tem uma esquizofrenia espiritual. Deus está querendo descer e você está aprendendo que você tem que subir. Então fica um pouquinho meio complicado isso daí, né? Vamos lá? No tabernáculo de Moisés, Deus quis habitar no meio do seu povo para que seu povo de Israel fosse verdadeiramente teocêntrico. Eu acho que eu já falei sobre isso. Então vamos aqui agora no templo de Salomão. O primeiro templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão, como conta em 2 Crônicas, a partir do capítulo 1. Essa construção foi destruída por Nabucodonosor no ano 586 antes de Cristo, ocasião em que o povo de Israel foi levado como prisioneiro para a Babilônia. O segundo templo começou a ser construído quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia em 536 antes de Cristo. Essa mesma construção foi engrandecida pelo rei Herodes a partir em 19 antes de Cristo. Nos anos 70 depois de Cristo, esse segundo templo foi destruído pelo general Tito e mais tarde o general Tito toma como Império Romano. Hoje, permanecendo somente o muro desse templo chamado Muro das Lamentações, mas cujo nome correto é Muro Ocidental. Então, assim, nós sabemos do tabernáculo de Moisés, aí nós vemos que Salomão, filho de Davi, constrói um templo para ser a habitação do Senhor, ou seja, uma sombra daquilo que haveria de vir, ok? Esse templo foi destruído, por isso, irmãos, que eu particularmente não acredito que é necessária a construção do terceiro templo, para que aconteça que o abominável da desolação, que quando estiver no local santo, profanando o templo, quem lê entenda. Eu não acredito que precisa da construção do terceiro templo, porque Cristo falou assim, ó, não restará pedra sobre pedra. Dentro desse conceito, acabou-se aqui a antiga aliança. Eu não sei se você lembra, Cristo fez essa transição de aliança, eu não lembro agora o versículo, mas está falando assim, ó, destruam esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Cristo fez a transição de aliança, acabou esse templo. Porque na minha morte e na minha ressurreição é a transição da antiga para a nova aliança. Acabou o tabernáculo, acabou o templo de Salomão. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Então ali houve uma transição de aliança. Destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Então assim, as pessoas estão acreditando que vão profanar o templo do Senhor, como está lá em Daniel, como está nos profetas, como está também lá em Apocalipse, né? Quem lê, entenda. A Bíblia ainda fala lá, quem lê, entenda. Quem é o templo do Senhor hoje? Aqui, irmãos, ó, nós, a nova Jerusalém. Deus habitará em nós, deixa eu ver aqui, para sempre. Efésios 2, 22. Nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se Deus está nos edificando para sermos morada dele, assim como já somos no Espírito Santo em nós, certamente a nova Jerusalém celestial que João viu foi uma visão espiritual incrível do que haveríamos de nos tornar a morada de Deus. Prepare-se, porque o futuro com Deus é incrível, irmãos. Olha aqui. Nós sabemos do tabernáculo, olha, estou até arrepiado, nós vimos o templo de Salomão e agora nós, a noiva do Cordeiro, seremos o que? Habitação, morada do Senhor pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Havemos de ser aquilo que o Senhor planejou durante esses 6.000 anos de história. Vai se cumprir e nós seremos a habitação do Senhor para sempre. Esse é o desejo de Deus, eu tenho certeza, e esse é o meu desejo, meu coração queima. Com certeza Paulo viu alguma coisa grandiosa quando ele subiu ao terceiro céu, e ele fala que ele ouviu e viu coisas inefáveis que aos homens não era lícito falar. Nós vemos João com o seu Apocalipse, com a visão do Apocalipse de João, foi algo fantástico, glorioso, por isso que eu coloco assim, prepare-se, porque o futuro com Deus é incrível. Se aquilo que João viu, descendo do céu, a nova Jerusalém, Apocalipse 21, e eu vi descer do céu, porque o anjo fala assim, o anjo que derramou a última taça fala assim, oi, João, você quer ver a noiva do Cordeiro? Ele fala, sim, eu quero ver a noiva do Cordeiro. E João foi colocado a um alto cume e ele viu a nova Jerusalém que descia do céu. A nova Jerusalém que descia do céu é a noiva do Cordeiro. Somos nós.
cingidos agora de todo o fulgor e a glória do Senhor, revestido. Lembra do que Paulo falou? Quando se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é corruptível, então se cumprirá aquela palavra tragada foi a morte pela vitória. Amém? Então esse é o futuro com Deus. Teremos corpos glorificados, estaremos acima de qualquer outro tipo de coisa, nunca mais pecaremos, porque a lei do Senhor estará dentro de nós e seremos vestidos de toda incorruptibilidade. Seremos cura para as nações. Você vai ver que a árvore da vida que desce do céu, as suas folhas vão servir de cura para as nações. Você, igreja, nós vamos curar as nações que estão doentes hoje com as suas imoralidades, com essas leis pecaminosas, com essa permissibilidade. Entendeu? Licença para matar, eu escrevi aqui um vídeo dizendo sobre o aborto, agora muitos países possuem licença para matar, então tudo isso vai ser extinto no milênio, porque o Senhor vai reinar no milênio, Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas e entregar ao reino ao Pai, e viveremos com o Senhor para sempre, amém? Se você chegou até aqui, eu quero te dar parabéns, porque você conseguiu estudar conosco até aqui, foram 5 vídeos dessa série, se eu não me engano, eu acho que 5 vídeos dessa série, abençoadores, me abençoou muito, abençoar as pessoas que têm visitado aqui a minha casa. Eu agradeço a sua paciência até hoje por assistir toda essa série com a gente, realmente foi revelador, me abençoou também essa série. E agora eu quero te pedir um favor, se eu te abençoei até aqui, curte esse vídeo aqui, ó, comenta nesse vídeo aqui o que você mais gostou nessa série, o que mais te impactou nessa série. Vamos comentar para o algoritmo do YouTube melhorar. E se você chegou até aqui e eu te abençoei, me abençoa também, por favor. Curte aí a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos levar esse conteúdo para outras pessoas. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.